fechei meu estúdio aqui no Paraguai. Sim. Será que as paraguaias costumam investir na beleza? Será que realmente vale a pena a área da estética aqui no Paraguai? Olá, eu sou a Leide Alves, eu sou dermomicropigmentadora e estudante de medicina. Estou aqui no Paraguai há 4 meses e vim contar para vocês um pouco da minha história, de como está sendo essa experiência. E falar referente ao meu estúdio, que, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu havia aberto um estúdio aqui no Paraguai. E sim, gente, eu abri um estúdio aqui no Paraguai, lindo, do jeito que eu havia realmente planejado. Então, se você me acompanha aqui, você sabe que eu me planejei durante 1 ano para vir para o Paraguai e dentro dos meus planos estava continuar com a minha profissão que eu fazia aí no Brasil. Eu sou esteticista, sou dermomicropigmentadora e aí no Brasil eu atuava, eu tinha o meu estúdio de estética, de beleza aí, e eu quis abrir esse estúdio aqui no Paraguai. Mas infelizmente não deu certo. E não for por conta de clientes, tá? Então, se você é da área da beleza, pode ficar tranquila. Se você tem vontade de vir para o Paraguai, quando eu estava vindo, procurei muitos vídeos referentes a esse tema e não encontrei nada. Então, a gente vê sobre outros temas aqui, mas sobre a área da estética, a área da beleza, é uma área que a gente quase não vê vídeo falando sobre isso. Por isso também eu quis falar sobre a minha experiência aqui para vocês. Então, se você é da área da beleza, se você trabalha com cílios, com sobrancelhas, com unha, com estética, sim, gente, as paraguaias, elas utilizam muito esses serviços aqui, tá? Então, não é uma área ruim, é uma área muito boa. Aqui, as paraguaias, assim como em quase todos os lugares que a gente vá do mundo, a brasileira, ela sempre é referência em beleza, em estética. Então, aqui também nós somos referência. Então, as paraguaias, elas preferem muitas vezes realizar os procedimentos delas com brasileiras, até mesmo do que com paraguaias, por conta dessa confiabilidade que a área da beleza traz para o mundo, pelo fato das brasileiras serem muito detalhistas, né? A gente se cobra muito, então realmente sim, as paraguaias, elas utilizam sim os serviços de beleza aqui. São mulheres muito lindas, são mulheres que se cuidam muito, elas costumam ter cabelões bem grandes, cabelo hidratado, maravilhoso. Então, são mulheres que se cuidam muito. Aquelas têm muito cuidado com unha também. Se você é da área da unha, elas amam fazer as unhas sempre. Você olha, 90% das paraguaias que eu vejo, elas estão com as unhas muito bem feitas. Então, elas são sim muito vaidosas, utilizam muito o serviço da estética, da beleza aqui. Porém, tem um porém, nem tudo são flores, né? Aqui no Paraguai não seria diferente, assim como não é no Brasil, assim como não é em vários lugares aí do mundo, né? O que acontece? Os serviços aqui, eles têm um valor mais acessíveis, costumam ter um valor um pouco mais baixo do que a gente costuma cobrar aí no Brasil. Então, elas investem sim, porém elas não investem tanto dinheiro. Então, se você é um profissional que você costuma cobrar muito caro nos seus atendimentos, você vai sofrer um pouco aqui, porque aqui precisa trabalhar com um valor mais acessível. Eu sempre trabalhei, mesmo aí no Brasil, no sistema de menos é mais. Como funciona? Eu sempre trabalhei com valores mais acessíveis, né, onde eu atendi ali a classe C, a classe B, e assim eu tinha mais clientes, então eu tinha esse fluxo de cliente. Diferente do que o Brasil prega muito hoje, né, as blogueiras, a galera aí que tem realidades diferentes, não estou falando que estão erradas, só que elas têm realidades diferentes da maioria dos profissionais de beleza. Se você é da área da estética, da beleza, cabelo, qualquer área da beleza, você vai entender o que eu estou te falando. A maioria da realidade, nós não podemos cobrar valores irrisórios, R$6.000 para fazer uma luz no cabelo, igual foi o caso da menina lá dos R$6.000, né? Então, a maioria das profissionais de beleza, elas não podem cobrar esse valor. Questão de estrutura, questão de local, eu sei que é o marketing, eu sei que tem todo um custo por trás, eu entendo isso.
né? Eu sei que a pessoa ela gasta muito para ela conseguir alcançar esse valor de mercado. Porém, na grande maioria, nós não temos esse valor para investir, não costumamos investir, então a gente trabalha assim com valores mais acessíveis. Eu sou uma profissional que eu sempre trabalhei com valor mais acessível e graças a Deus sempre tive muita cliente e sempre me supriu. Então eu nunca perdi. Eu vi várias pessoas falando, nossa, mas como a pessoa consegue cobrar R$ 250, R$ 300 numa micropigmentação, não paga nenhum material? Lógico que paga, gente, né? Vamos ser realistas. As blogueiras, elas falam a realidade dela. Cada uma tem sua realidade. Mas eu tenho certeza que na grande maioria das pessoas que trabalham normais, que começam muitas vezes do zero, sem nada, com pouco de investimento, elas vão sim cobrar R$ 250, R$ 300 na micropigmentação. Eu cobro isso. E me supre muito bem, cobre muito bem os meus custos. E eu, graças a Deus, tenho muita cliente. O que vai te diferenciar é que realmente você vai ter que trabalhar mais, né? Então, você vai atender mais cliente e vai ter que trabalhar mais. Mas o que não te impede de ir crescendo e mudando seus valores, né? Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Quem cobra seu valor alto, eu admiro. Eu sei que não é fácil, né, conquistar esse patamar e você chegar lá. Não estou menosprezando, não estou falando que está errado, tá? Mas também nós temos que ver que a realidade realmente é outra, né? Então, se você é uma pessoa que você costuma cobrar um valor muito alto no seu procedimento, não que você não vá ter cliente, você vai ter cliente aqui também. Só que é um público mais exigente. Então, já venha em mente de que você vai ter que fazer um bom investimento. Porque diferente do que as pessoas pensam, e até eu pensava, eu achava que esse investimento da área de estética não era tão alto aqui no Paraguai. E sim, é muito alto. Os salões de beleza aqui são maravilhosos, muito bem montados, clínicas de estéticas de primeiro mundo, sabe? Então, não é um paizinho em que tem um puxadinho de qualquer jeito. Existe, lógico, igual no Brasil, igual em todo lugar. Existe o lugar simples e existe o lugar mais sofisticado. E os lugares sofisticados aqui são sofisticados de verdade, tá? Nível Grande São Paulo, Morumbi, nível alto, entendeu? Aqui os salões e as clínicas de estéticas aqui são muito bem montadas. Então, se você é o profissional que tem esse público aí, você vai ter esse público aqui também. Você vai, vem, se estrutura da mesma maneira. E aqui sim vocês vão ter concorrentes muito bons, só que a gente já sai na frente. Então, o que a gente tem que pensar sempre, eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, o que a gente pensa? Pelo fato de você ser brasileiro, você vai concorrer com um paraguaio. Se você está ali no mesmo patamar de clínica, você saiu na frente pelo fato de você ser brasileiro. Muitos dos paraguaios preferem realizar os procedimentos com os brasileiros, tá? Com as brasileiras. Então, você acaba tendo essa vantagem aí. Agora você, réis mortais, igual a mim, que tem uma vida mais simples, que tem um estúdio mais simples, que costuma atender aí a galera C e B, aqui tem serviço sim, tá? Trabalhando bem, trabalhando com valor acessível, você vai ter serviço. Gente, na verdade, esses 4 meses que eu estou aqui no Paraguai, uma coisa que eu consegui observar e realmente... eu acho, não vou dar certeza, mas o que eu estou vivendo e o que eu estou vendo, é impossível você não prosperar no Paraguai. É um país extremamente próspero. As pessoas são maravilhosas. As paraguaias, então, gente, eu estou apaixonada. Até no outro vídeo que eu fiz, teve alguém que falou assim, nossa, mas você tá puxando muito o saco das paraguaias, tá fazendo propaganda. Não, gente, realmente são encantadoras. Elas são extremamente gentis. No que elas puderem te ajudar, elas vão te ajudar. Elas têm aquele calor humano igual o brasileiro. O brasileiro também é assim. Nós somos assim. Nós somos pessoas gentis. E geralmente quando as pessoas migram de país, por exemplo, quando as pessoas vão para a Europa, aqui se fala muito da Argentina, não sei, não estou generalizando, mas a gente escuta falar muito da Argentina, que os argentinos são bem secos, são bem frios, muitas vezes até preconceituosos. Se você é argentino aí, não se ofenda, mas é o que falam, tá?
E na Europa também a gente sabe que o pessoal é mais frio, né? Não é aquele pessoal que tem aquela receptividade, né? Que ele seja bem-vindo, aquele calor que o brasileiro tem. E aqui no Paraguai elas têm. Então, assim, são pessoas extremamente calorosas, vão te receber muito bem, com muito carinho. E um adeno, gente, que eu senti muito nas paraguaias. A maioria das profissionais da beleza sofre muito com isso. Você que é profissional da beleza, com certeza já passou por isso. As pessoas, elas agendam e aí elas não vão no compromisso, elas cancelam em cima da hora, elas muitas vezes nem avisam. Então, assim, a falta de comprometimento é uma das coisas que eu acho que mais chateia todas as profissionais da área da beleza, porque a gente se sente desrespeitada. Porque esse é o nosso trabalho. Então a gente sai de casa, a gente prepara o local, a gente deixa aquele horário para você. A gente já atende com o horário agendado porque aquele horário é seu. Nós agendamos para cuidar de você. E aí as pessoas simplesmente não têm responsabilidade, não avisa que não vem, sabe? E a gente fica lá, né? Então a falta de comprometimento, eu acho que é uma das coisas que deixam as profissionais da área da beleza mais chateada. E isso foi uma coisa que eu amei aqui nas paraguaias. Elas são muito mais responsáveis com seus horários. Elas são muito mais comprometidas e elas têm muita vergonha se acontecer algo e elas não puderem comparecer. Então elas não são igual às brasileiras que dane-se, né? Eu não fui, dane-se. Tem algumas que mandam mensagem para você como se nada tivesse acontecido, tá? Então assim, é uma falta de respeito gigantesca. As paraguaias não, elas têm mais cuidado. Não vou falar para vocês que não tem paraguaia que dá bolo, não é isso, né? Não estou generalizando, mas na grande maioria não. Elas são mais responsáveis com os horários delas. Elas são muito mais comprometidas com o compromisso delas do que as brasileiras. Então, eu senti muito isso. Eu vou ser bem sincera aqui para vocês, como eu sou em todos os meus vídeos. Os meus vídeos, gente, eu venho falando toda a minha experiência real. Eu não maqueio, eu não invento, eu não floreio. Eu realmente conto para vocês o que acontece, o que eu estou passando e o que está acontecendo nessa minha jornada aqui. E realmente eu senti muita diferença nas paraguaias e me deu um up até da área da estética, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu estava bem desanimada com a falta de respeito das pessoas que agendam e muitas vezes não comparecem, não dão satisfação, simplesmente tratam como se não fosse nada. E aí então eu fechei meu estúdio. Mas e aí, Leide, você está trabalhando na área ou não está? Gente, por que eu fechei meu estúdio? Porque o meu estúdio, ele ia precisar de tempo. Assim como eu tinha um estúdio aí no Brasil, eu fazia o gerenciamento, eu tinha as minhas colaboradoras maravilhosas. E aqui, um estúdio sozinho, ele não ia funcionar. Então, eu precisava de colaboradoras. Porém, eu não tenho esse tempo. Nem para trabalhar sozinha, porque eu teria que ter um fluxo maior, e nem para ter colaboradoras, porque eu não tinha tempo para gerenciamento. Então, o que aconteceu? Com muita tristeza, eu entendi que eu tinha que fechar. Na verdade, eu nunca tinha que ter realizado a abertura, né? Mas a gente, naquele calor da emoção, isso porque, como eu falei para vocês, eu me programei 1 ano. Isso é a lição que eu deixo para vocês. Vocês vão se programar, mas nem sempre vai acontecer como a gente deseja, né? Infelizmente. Mas aí eu nunca deveria ter aberto o estúdio, que eu deveria ter seguido o meu primeiro plano, que era o plano inicial, de trabalhar em algum estúdio, em algum salão aqui, ver como funcionava para depois eu abrir o meu. E aí eu entenderia que eu não poderia abrir um estúdio aqui por conta dessa questão do tempo de gerenciamento que eu não tenho. A medicina, ela realmente suga muito o seu tempo. Então, além de você ir à faculdade, você precisa realmente estudar. Isso gera um tempo, né? Precisa desse tempo. Então, o que eu fiz? Eu aluguei uma salinha em uma clínica, que é uma clínica maravilhosa, com uma estrutura muito boa. Como eu falei para vocês aqui, tem várias. E aí eu aluguei essa salinha. Então, eu não sou funcionária da clínica. Eu aluguei uma sala numa clínica. Então, é apenas uma sala, que foi o suficiente para mim. E aí eu continuo fazendo a micropigmentação. Aqui elas amam a técnica de microrrena,
né, que é uma técnica mais simples. E aqui, gente, para você que trabalha na área da micropigmentação, se você vier para cá, você vai sentir muito isso. Aqui a gente ainda tem muita virgem, muita tela branca, muita gente que ainda não realizou a micropigmentação. Diferente no Brasil, pelo menos na minha cidade, estava bem saturado. Dificilmente você pegava alguém que não tinha uma micropigmentação, a não ser que fosse adolescente. Mas uma pessoa mais velha, a grande maioria já tinha. Então, você tinha que fazer o serviço em cima de outro serviço, né? Ou a remoção, todo aquele fuzuê. Aqui não, aqui existe muita tela virgem. Então, existe muitas pessoas aqui que ainda não têm micropigmentação. E aí, essa técnica de microrrena, pelo fato dela ser uma técnica mais leve, né? Onde tem uma duração aí de até 6 meses, elas preferem, elas optam por fazer esse procedimento pelo fato de ser um pouco mais leve e elas estarem iniciando ainda nesse ramo da micropigmentação. Então, existe muito mercado aqui, gente, para a área da beleza existe muito mercado. Tendo em vista, como eu falo para vocês, tenham um pé no chão, vida real. Aqui não é o que eles estão falando, que é a Suíça. É mentira, não é a Suíça. Tá? Que tem muitos problemas, igual o nosso país, tá? Tem tantos problemas quanto o Brasil. A diferença é que pelo fato daqui ser menor, acredito que fica um pouco mais visível, né? Mas no Brasil tem tanto problema quanto. Eu acredito assim que entre o Paraguai e o Brasil não muda muita coisa, tá? Realmente muita coisa se parece. A única coisa assim que realmente o Paraguai ganha disparado é em questão de imposto, né? Nisso daí ninguém pode falar nada. Você pode falar o que for do Paraguai, mas você não pode falar referente ao imposto daqui, que é super justo. É um imposto extremamente justo. Então, se você é uma pessoa que está cansado de carregar o governo nas costas, realmente aqui é um país justo. Mas não é uma Suíça, é mentira. Aqui você vai ter que trabalhar muito, ralar muito, igual você rala aí no Brasil. Talvez até mais, dependendo do que você busca. Mas é um país maravilhoso, é um país extremamente próspero. Aqui o governo ele não te atrapalha em você ganhar dinheiro. Então, se você é uma pessoa que você gosta de correr atrás, que você gosta de batalhar, você tem força de trabalho, realmente você vai prosperar aqui, porque aqui é um país de pessoas prósperas, tá? E a gente não fala nem só financeiramente. O Paraguai, ele é muito próspero em família, realmente dá valor no que realmente tem valor, tá? Eles são extremamente ricos. A família aqui é uma coisa assim fundamental, não se perdeu igual no Brasil, né? Que infelizmente a gente se perdeu. Uma esposa respeitar o seu marido, uma esposa ajudar o seu marido, ou a esposa que ela opta ficar em casa, sabe? Então a gente é muito mal vista no Brasil em todas as situações. Qualquer escolha que você faça, se você é mulher, você vai ser mal vista, você vai ser mal falada, porque eles querem quebrar o que realmente é a mulher, o que realmente é o homem. Eles querem tirar a função do homem, eles estão acabando com os homens, porque os homens são ruins, os homens são vilões, e não é assim que funciona, né? O matrimônio aqui ainda é muito valioso. Então, o Paraguai, ele é muito rico nessa questão cristã. Gente, a questão cristã foi o que eu mais me apaixonei aqui no Paraguai. Sabe, o fato dos meus filhos terem toda segunda-feira que ir para a escola de social, porque eles vão cantar o hino do Paraguai, porque eles vão fazer uma oração, e nessa oração eles vão pedir proteção e discernimento para como será todo o resto da semana. Gente, isso para mim não tem preço. Sabe, a escola, ela prega o respeito, ela prega acima de tudo Deus. Eu sou uma pessoa cristã e eu acho que todo mundo que acredita em Deus, né, sabe o poder de Deus. A gente vê o poder de Deus todos os dias em tudo que acontece. O poder de Deus na minha vida, gente, é extraordinário, sabe? Deus fez coisas na minha vida. Hoje eu estou aqui graças a Ele, graças à minha fé, graças à força que Deus sempre me deu. E eu sempre eu coloquei Ele em primeiro lugar. E aqui se fala muito disso, e aqui é ensinado para as crianças. As crianças crescem entendendo sobre Deus, entendendo sobre a família. Então isso para mim, gente, não tem preço, né? Nada para mim é mais valioso do que
a educação que hoje eu tenho a possibilidade de dar para os meus filhos aqui, que é uma educação muito boa. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre educação. As pessoas falam muito mal da educação aqui. A educação pública eu não posso falar, mas já tive relatos de paraguaios falando que a educação aqui não é ruim. O que acontece é a falta de estrutura. Então, sim, o país tem uma estrutura ruim em questão do prédio, mas a educação em si não é uma educação ruim. Então, se você é paraguaio e quiser tirar essa dúvida aí, pode colocar aqui pra gente o que é realmente, se realmente a educação aqui ela é boa, se a informação que eu recebi é que a estrutura é ruim, não a educação. Igual a saúde. A saúde aqui não é ruim. Diferente do que as pessoas falam que a saúde aqui é muito ruim, não é. A estrutura da saúde é muito ruim. Também vou fazer um vídeo falando sobre isso. Os hospitais não têm materiais, não têm insumos, mas os profissionais são de extrema qualidade, extremo carinho e são extremamente humanos. Eu estou fazendo medicina aqui com médicos extremamente humanos. E uma das coisas dos lemas das faculdades, de todas as faculdades aqui, tá? Incluso a minha, incluso outras também. Os lemas de todas as faculdades é criarem médicos humanistas, médicos que realmente olhem o paciente, médicos que realmente entendam a queixa do paciente, não médicos igual a gente tem hoje em dia que mal olha aí pra nossa cara, né? Tá sempre de mau humor, não para entender realmente qual a nossa queixa. Muitas vezes nós não sabemos explicar. Eu não vou saber termos técnicos para falar para o médico, muitas vezes, que o cotovelo está doendo e eu falo para o médico que é o meu braço que está doendo. E então eu não tenho obrigação de saber termos médicos. O médico tem a obrigação de parar e me ouvir a minha queixa. Então aqui eles formam esses tipos de profissionais. Então, eu vejo muitas pessoas com muito preconceito aí contra... mas o médico do Paraguai não presta, o médico da Bolívia não presta, o médico... Gente, muitas vezes vocês têm vários profissionais aí no Brasil que atuam hoje, muitos que foram formados aqui. Depois que a pessoa se forma, quando você vai passar com um médico no Brasil ou em qualquer lugar, você não pergunta para ele, qual foi a faculdade que você fez? Você vai avaliar aquele médico se ele é bom ou não, aonde ele fez a faculdade. Dane-se. Aquele médico, ele está sendo humano com você? Vou fazer um vídeo sobre isso também. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui da explicação. Se você é da área da beleza e tiver mais alguma dúvida, pode me chamar. Vou ter prazer em responder, falar um pouco mais sobre o Paraguai aqui. Segue, gente, compartilha. Se inscreve no canal, é muito importante esse apoio que vocês estão dando para mim, para que eu possa trazer mais informações aqui para vocês e para que eu saiba que vocês realmente estão gostando aí do conteúdo. Beijo!